Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana tem um convidado especial. A primeira vez que o Dr. Igor Santana, advogado, participa conosco. Hoje nós temos várias perguntas dos nossos queridos internautas e o Dr. Igor vai nos ajudar a esclarecer. Seja bem-vindo, Dr. Igor, ao programa. Muito obrigado, Cida. Eu que agradeço o convite, uma honra poder falar e esclarecer as perguntas dos nossos ouvintes aí. Dr. Igor é advogado, mestre em Direito de Processo Civil. Ele vai esclarecer as perguntas sobre testamento, herdeiros, tantas dúvidas, doutor Igor. Testamento, na verdade, é um tabu para a gente, né? Para os povos, de uma forma geral, de origem latina. Temos muita dificuldade de falar da morte, principalmente nas questões patrimoniais relacionadas à morte. Então, é sempre tormentosa para a gente e, por isso, pouco conhecida as questões inerentes ao testamento. É verdade. Infelizmente, nós estamos aqui de passagem e acontece, a morte vem para todos, né? Mas vamos lá, doutor Igor. A falta da rúbrica, em uma das folhas, a folha principal, onde o testador deixa 50%. Essa falta da rúbrica tem algum problema judicial? O herdeiro pode ficar sem receber essa herança? Cida, todas essas questões relativas às formalidades do testamento, elas são analisadas muito caso a caso em eventual ação de anulação de testamento. Nós temos três tipos de testamento. Nós temos o testamento público, temos o testamento cerrado, temos o testamento particular. Em nenhum deles é exigido rúbrica, mas sim assinatura. O que eventualmente vai ser analisado pelo juiz em caso de alegação de testamento é se aquela ali foi efetivamente a vontade de quem realizou o testamento, ou seja, se as testemunhas que estiveram no ar declararem que o testamento, por exemplo, foi lido e que aquela ali era efetivamente a declaração do testador, muito provavelmente esse vício, né, como eu disse, não há, na verdade, na legislação a obrigação de rúbrica, mas isso vai ser superado e vai ser confirmado o testamento. Por outro lado, se houver indício de que houve adulteração, muito provavelmente o testamento será anulado. E a próxima pergunta, eu acho que eu recebi um dinheiro. Como eu faço para descobrir? Essa é uma das dúvidas mais comuns. Como que eu vou saber se alguém deixou um testamento para mim, né? Então, como passei, nós temos alguns tipos de testamento e, efetivamente, se esse testamento for um testamento particular, ou seja, se eu não tiver feito em cartório ou se eu não tiver feito particularmente, mas levado ao cartório depois, né, o testamento cerrado, muito provavelmente eu só vou saber da existência desse testamento se alguém levar até a mim. Por outro lado, se tiver sido dada a publicidade para esse testamento, se ele for um testamento público ou se for um testamento cerrado, você consegue achá-lo por meio do Registro Central de Testamentos online, né? Busca testamento.org.br e lá você consegue fazer a consulta para saber se há um testamento em seu favor ou não. Você vai ficar na dependência realmente se o testamento for particular. A próxima pergunta, doutor Igor. Meu pai faleceu. Somos em 6 irmãos e um dos irmãos tem 2 filhos. Como é dividida a herança? Aqui seria necessário olhar algumas variáveis, como, por exemplo, se existe um cônjuge ou o companheiro sobrevivente, né? Partindo aqui do caso hipotético que não há, que só há os filhos como herdeiros, aqui cada um dos filhos vai receber uma cota à parte, receberia uma cota à parte igual. Se nós temos algum pré-morto, que a gente chama, alguém falecido, os filhos deles herdam por representação. Se ele não houver, se tiver um desses pré-mortos que não tiver descendente direto, ou ascendente, ou cônjuge, a cota parte dele, que seria 1/6 do que ele receberia, vai ser igualmente dividido entre os outros irmãos. Minha mãe é viúva. Se ela quiser vender algum bem,
Precisa da assinatura dos filhos? E se acaso um dos irmãos resolver não assinar? Essa pergunta é interessante porque a gente precisa fazer antes uma separação aqui. Se a mãe é viúva e o bem estiver só em nome dela, vamos supor que tenha sido realizado o inventário do cônjuge ou do companheiro e ela recebeu sozinha determinado bem. Olha, a cota parte dela da herança vai ser o bem tal. Lá no registro de imóvel, então, consta como única proprietária essa senhora, essa viúva. Ela pode alienar sem problema nenhum, ela pode vender e não depende da assinatura dos filhos. Só que muitas vezes o que ocorre é o que, Cida? Às vezes o bem a ser partilhado é um único imóvel, uma única casa. Então, o cônjuge sobrevivente recebe uma parte desse imóvel, ele tem o que a gente chama de, muito provavelmente ele pode ter o que a gente chama de direito de habitação, ou seja, ele tem direito de ficar naquela casa ali, habitar naquela casa em que ele vivia, mas passam a ser coproprietários os outros herdeiros, normalmente os filhos. Nessa hipótese em que há uma copropriedade, ou seja, em que não é só do viúvo ou da viúva o bem, o patrimônio recebido, nesse caso sim vai ser necessário a autorização dos herdeiros. Não porque ela precisa de autorização para vender o patrimônio dela, mas sim porque aquele patrimônio ali não é só dela, mas é uma copropriedade com os outros herdeiros, nesse caso. A minha mãe faleceu, e isso é uma pergunta. A minha mãe faleceu, o meu pai quer vender o bem, o imóvel que ele tem. É necessário dividir o dinheiro entre partes, entre os filhos, ele e os filhos? Cida, nesse caso, a gente volta para muito próxima à resposta da pergunta anterior. Vamos lá, uma pessoa pré-falecida, o pai recebeu um patrimônio. Se esse patrimônio tiver ficado só em nome do pai, ele não precisa de autorização, não precisa de assinatura dos filhos. Se esse patrimônio tiver ficado, vamos supor, volto ao exemplo de uma única casa, esse patrimônio ficou com o viúvo e com os outros herdeiros, vamos supor, os filhos. Nesse caso, haverá necessidade de assinatura. Não porque o herdeiro precisa, o cônjuge falecido, o viúvo, precisa de autorização para vender o patrimônio que é dele, mas nesse caso específico porque o patrimônio não é só dele. Então, nesse caso, novamente, é necessário, se houver uma copropriedade, da assinatura dos demais proprietários. Tenho 8 filhos e sou viúva. Tenho uma menor de 17 anos que mora comigo. Eu não tenho a guarda dela, eu não adotei. Ela tem direito aos meus bens como os meus filhos? Muito interessante essa pergunta, Cida, porque ela envolve hoje uma questão que é cada vez mais corrente na nossa sociedade, que é a filiação, uma paternidade ou maternidade socioafetiva. Rompendo com a necessidade de um vínculo biológico, durante muito tempo o nosso direito falou, olha, é filho quem nasceu, tem seu sangue. Ou depois de um tempo associou, é igualmente filho adotivo. Hoje em dia já se reconhece a filiação socioafetiva. Muitas vezes você não tem nem um vínculo de sangue, nem um vínculo civil, que a gente chama, mas passa a ter um vínculo socioafetivo. Por alguma razão, isso ocorre muito com enteado, enteada, né, as famílias reconstruídas. Eu caso de novo, ou caso com uma pessoa que tem um filho muito pequeno, vivo às vezes 20 anos, aquela criança ali, desde 1 ano, eu sou a figura do pai para ela. Então, há um vínculo, a sociedade passa a nos reconhecer como pais e filhos, né, o que na doutrina chamava antigamente de posse de estado de filho. Então, se houver essa caracterização dessa filiação socioafetiva, esse menor pode sim buscar a herança, né, ainda que depois da morte da mãe, por meio de uma ação de reconhecimento de paternidade ou maternidade pós-mortem. Pode haver isso sim.
Mas, em regra, se simplesmente a pessoa morar comigo, independente de ser menor ou não, se não houver esse vínculo, esse reconhecimento de uma família socioafetiva ali, ela não vai ter direito, o direito vai ser para os herdeiros a quem a lei destina, que no caso, tendo filhos, os filhos biológicos ou adotivos. Doutor Igor, para nós encerrarmos o nosso bate-papo de hoje, eu vou lhe fazer uma outra pergunta, que essa pergunta eu recebi por várias vezes, de forma diferente, mas ao mesmo sentido. Sou mãe de uma filha, uma única filha. Esta filha tem um filho que é meu neto. Esta filha é casada e esse neto é menor. Se eu colocar os meus bens em nome do meu neto, o meu genro tem direito a este bem e ele tem direito de vender o meu bem? Ou melhor, o bem que está hoje em nome do meu neto, que era meu? Isso é uma dúvida muito comum. Então vamos por partes aqui, porque a pergunta a gente precisa destrinchar. A partir do momento em que eu coloco, dependendo da transação que eu fizer, a partir do momento que eu coloco os bens, vamos supor que eu faça uma doação para o meu neto, a partir do momento em que eu dou algum ou mais bens para o meu neto, o patrimônio sai da minha esfera e passa a ser dele. A regra é o quê? Que os pais não podem alienar ou vender os imóveis do filho, nem contrair obrigação que ultrapasse, né, o limite que a gente chama da administração dos bens. Isso é uma previsão do Código. O Código Civil fala assim, olha, fora uma necessidade evidente e no interesse do próprio filho, mediante prévia autorização do juiz, os pais não podem vender esse bem, eles têm que administrar enquanto os filhos forem menores. O que pode ocorrer aí, e excepcionalmente, né, não é a lógica natural, é o quê? É o filho morrer antes, né, o seu neto morrer antes, o neto morrer antes do pai, e esse patrimônio, a partir do momento que o neto morre, que a criança morre sem descendente, esse patrimônio vai para os pais. A partir do momento em que ele vai para os pais, aí sim, os pais podem alienar, podem fazer o que julgarem necessário. Mas enquanto com os filhos vivos, a regra é que não, e que se precisar ser vendido, vai depender de autorização do juiz, demonstrando a necessidade e interesse em favor do próprio menor. Ótimo. Infelizmente, o nosso bate-papo dessa semana fica por aqui. Doutor Igor, muito obrigado, seu esclarecimento foi válido, muito importante para os nossos internautas, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, espero ter esclarecido aí as perguntas. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.